Bem-vindos, eu sou Emanuel Campos e hoje nós vamos abordar o que é um arquivo STL, a definição, a geração e os cuidados com esse formato de arquivo. A primeira parte que nós temos que entender é que o arquivo STL, ou Single Triangulation Language, ou Stereolithographic Language, nasceu junto com as impressoras 3D lá em 1983. É um formato de malha triangular que ele converte o arquivo de qualquer origem, CAD ou não CAD, para um formato que as impressoras 3D do mundo conseguem interpretar. É um formato que ficou padronizado, estandarizado, e que a impressora recebe esse arquivo então triangular, ela vai realizar o fatiamento e então vai depositar coordenadamente essas camadas uma sobre a outra, obtendo assim o objeto 3D. A geração do arquivo STL é sempre o revestimento de uma malha, de um arquivo, com uma malha triangular. É como você pensar nessa roda que nós estamos vendo agora, que ela tem uma face externa, ela tem uma parte interna e uma outra face externa. E esse intervalo, como a área do disco, onde você vai ter a parte do pneu apoiada, ela tem uma espessura. E é a definição dessa espessura, desse interior, que eu consigo também controlar com a impressora 3D. Em outras palavras, pegar um arquivo STL é como pegar um arquivo e eu vou fazê-lo, recobri-lo com uma papel, com uma malha, criando assim uma embalagem a esse objeto. Esse objeto então vai dizer para o software aonde é a parte interna, aonde é a parte externa e como que ele funciona. Agora, existem alguns cuidados com relação ao STL. Como são triângulos, toda a parte circular, orgânica, amorfa, que não tem uma forma geométrica precisa, que não é um paralelepípedo, um triângulo, ela sempre vai ser uma aproximação derivacional da tangência do círculo feita com triângulos. Nossa, quantas palavras difíceis! O que será que isso significa? Na prática, quando eu gero um arquivo STL, ele vai produzir essa aproximação, ele vai produzir uma malha de triângulos tentando chegar próximo às áreas circulares. O STL ele pode ter dois formatos, ele pode ser ASCII2 ou binário. A vantagem do ASCII2 é que é um arquivo que eu consigo ler num bloco de notas, eu consigo até modificar as coordenadas dos vértices num bloco de notas, modificando e produzindo assim um novo arquivo com velocidade. Agora, é um arquivo mais extenso, logo é um arquivo também mais volumoso, é um arquivo grande, pesado. Geralmente um arquivo CAD de 6 megas pode atingir facilmente 60 megas no ASCII, no STL ASCII2. O formato binário ele já é mais complexo para a leitura. Eu consigo até abrir num bloco de notas, que é esse segundo quadradinho que nós temos aqui, o INT 880 header, o INT 32 number of triangles, mas é um arquivo que ele é mais compacto. Ele é um arquivo então que ele é mais fácil de você transportar e compartilhar. De novo, quando eu falo de forma geométrica simples, eu vou usar poucos triângulos, mas quando eu uso formas geométricas complexas, orgânicas, circulares, eu vou ter que usar sempre muitos triângulos para poder produzir uma boa malha, para poder produzir uma boa imagem, visto que os triângulos têm hastes retas e eles vão tentar fazer uma aproximação da área curva, usando uma tangência o melhor possível. Esse cuidado é importante porque a impressora 3D ela sempre vai me gerar um arquivo tão bom quanto o STL, nunca melhor. E se eu usar uma resolução ruim na hora do CAD, na hora de exportar, é fácil converter uma esfera num dodecaedro, como nós estamos vendo aqui na tela. A propósito, olhando ali no detalhe da regra, nós vemos que existem alguns padrões. Por exemplo, o STL triângulo ele vai ter algumas arestas, e todas as arestas que tocam a superfície da peça, nós vamos chamá-la de tessellated surface, ou uma superfície tesselada. E a distância entre a aresta do triângulo e a face da peça, essa aproximação tangencial, é chamada de tolerância cordal. Olhando aqui na parte da direita da sua tela, nós podemos ver a mesma peça, duas tampas, como tampas de um tanque de combustível, uma coisa assim. E nós podemos ver quão mais suave é a peça da direita do que a da esquerda, por usar mais triângulos e produzir uma peça melhor. Porém, recordo, um arquivo maior também, um arquivo mais pesado de você compartilhar. Um arquivo STL ele pode ser produzido com duas finalidades. Ele pode ser utilizado para impressoras 3D e ele também é muito utilizado para a área de análise de elementos finitos. Como referência, vamos abrir um arquivo que eu já deixei pronto. E esse arquivo aqui
eu já posso simplesmente, se eu desejar, esse daqui é um suporte, é um arquivo qualquer, eu posso simplesmente vir no Service As e gerar um arquivo STL, se eu desejar. Então eu vou salvar aqui o meu handler na área de trabalho e está lá gerado. Agora, e se eu quiser produzir, customizar essa malha? Eu tenho um módulo para isso, geralmente diferentes CADs terão diferentes módulos, onde eu posso controlar o tamanho do triângulo e qual é a aproximação que eu quero fazer, a distância cordal deste triângulo. Então eu posso pôr definições aqui, por exemplo, de fazer de 0,015 cada vez que a distância entre o triângulo e uma face arredondada subir. Aliás, eu posso fazer uma distância de 0,015 milímetros para o comprimento do meu triângulo e que a cada 1 milímetro ele faça uma nova aproximação de áreas circulares com a tangência criada por triângulos. Ops, arquivo errado. Agora sim. 0,015. Aplicou. Olha só que beleza, quanto triângulo. Produziu o meu triângulo. Agora, o que nós fizemos aqui, eu também posso demonstrar isso através dos módulos especiais para a área de análise de elementos finitos. Então eu vou esconder essa malha triangular que está aqui. E agora eu vou para a parte de análises mesmo, onde eu vou poder criar. E agora sim, eu vou aplicar um material para a nossa peça. Vamos dizer que ela é para fins de facilitar de aço. E agora nessa peça de aço eu posso fazer uma análise de elementos finitos. E o que eu estou vendo aqui é o tamanho do triângulo. Aqui nós vamos realizar uma experiência através do software Insight. O software Insight é o software utilizado pela família Stratasys da Fortus e é um dos softwares mais poderosos de impressão 3D, porque além de outras coisas, ele permite também corrigir, editar, fazer pequenos ajustes no arquivo STL. Não é o que nós vamos fazer hoje. Hoje o nosso objetivo é mais mostrar como funciona a interpretação de um STL pela impressora 3D. Para isso nós vamos abrir um arquivo do próprio sistema, da própria plataforma de treinamento do arquivo, do programa. Ele fica dentro do C2 pontos, arquivos de programas, Stratasys, Insight, Train, e nós vamos trabalhar com Bottle. O legal do Bottle é que ele é um arquivo duplo, ele vem com frasco e tampa. Uma observação, né? Todo STL é adimensional, então eu tenho que dizer para o arquivo qual é a dimensão. E aqui nós temos o objeto dentro da nossa área de impressão 3D. Ele está no zero da máquina, no 0xyz. Vocês podem ver o eixo Z subindo paralelo ao comprimento do arquivo. E a mesa XY, onde a peça está apoiada, onde ela está colocada. Agora o que nós vamos fazer é realizar um fatiamento para que a gente possa interpretar e ver como o software analisa a impressão 3D. Nós vamos usar um setup padrão, 0.25, uma impressão standard. E eu queria chamar a atenção que todo arquivo 3D ele tem duas faces. Ele tem a face externa, que vai por fora da peça, e uma face externa, que vai por dentro da peça. O intervalo entre essas duas faces externas, ela vai criar o interior do meu arquivo. É onde eu vou definir a espessura, onde eu vou colocar se a peça é sólida, se a peça é oca. Né? Eu também queria chamar a atenção que o arquivo ele está ligeiramente triangulado, a gente consegue ver os triângulos aqui que geraram esse objeto 3D, então ele está um pouco facetado, mas nada que prejudique, só é interessante observar, né, os triângulos aqui colocados, e agora sim a gente vai fazer o fatiamento do arquivo. Pronto, essas linhas vermelhas elas são os contornos que o software vai preencher, os perímetros que ele vai preencher. Se nós observarmos é como se fosse um offset, né, entre uma linha e outra. Esse intervalo entre as linhas marca o interior da peça. Eu vou preencher o arquivo para que a gente possa fazer uma análise mais legal. Aliás, acabei de ver que está em esparso. Eu vou preencher em sólido para que a gente possa visualizar bem como é o preenchimento. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, se eu der um shade, eu consigo ver exatamente como o software vai se movimentar e como ele vai preencher a minha peça. Olha aqui que interessante na tampa. Eu consigo ver desde as faces até o corpo que faz a parte roscada subindo do meu arquivo, e eu consigo ver os movimentos que a máquina vai traçando para preencher completamente esse intervalo. Para entender como funcionam esses diferentes triângulos, nós vamos fazer agora a abertura de um desses arquivos que eu gerei no CATIA.
Nós vamos abrir o arquivo standard, aquele gerado por Save As, que não tem nenhum setup, ele usa os recursos standards da plataforma. E ao abrir esse arquivo, nós vamos ver como que está o acabamento da face dele. É um arquivo de 102 kbps e notem como ficou a área triangular das partes que são circulares, seja o interior, a parte superior ou os furos mesmos que vão os parafusos desse meu suporte. Olha como o arquivo está triangular. Para a gente poder ter uma referência ainda mais precisa, eu vou abrir agora o arquivo que eu fiz aquela padronização de 0.015. É um arquivo de 5.68 megas, ele já é muito maior. Mas olhem só a diferença de acabamento que eu tenho entre os dois arquivos. São tantos triângulos formando os furos que eu praticamente não consigo vê-los. A face ficou lisa. Inclusive o termo correto é a face ficou suave. É um smooth surface, a superfície está suave. Essas são as diferentes resoluções que eu posso obter usando diferentes setups na exportação do arquivo. E uma vez que eu gerei o meu arquivo 3D, aí eu posso pensar na impressora se eu vou querer fazê-lo sólido, oco, o número de contornos que eu quero dar da face externa para a interna da minha peça, isso vai gerar uma peça mais resistente mecanicamente. O preenchimento, quanto mais sólido, mais maciça é a peça, só que mais matéria-prima e tempo leva para produzir. E a altura da camada vai me dar, igual a aproximação dos triângulos gera uma face suave, quanto menor a minha camada, mais perfeita é a superfície da peça impressa, só que mais tempo leva. Muito bem, e para abordar alguns probleminhas que podem acontecer, nós vimos que o STL ele é um arquivo que ele é adimensional, ele não carrega medidas, por vezes eu tenho que dizer para o software, olha, essa peça ela foi feita em milímetros, ela foi feita em polegadas, em quilômetros, jardas, parsecs. Um outro problema do arquivo STL é que ele é como um vetor, ele possui uma direção, uma intensidade e um sentido. E por vezes o STL pode vir invertido, o que significa? Na imagem da esquerda nós vemos uma esfera mal gerada, e na imagem da direita nós mal vemos a esfera, nós vemos um contorno retangulado de um buraco na nossa apresentação. Isso é um arquivo de normais invertidas, ou seja, ele acha que todo o envelope da impressora é o interior desse furo e toda a impressora deverá ser preenchida com um contorno ao redor deste furo. Imagine que nós vamos fazer uma impressora de uma peça, essa esfera aqui, numa impressora que tem 100 por 100 por 100 milímetros. Pois bem, ele faria um cubo de 100 por 100 por 100 milímetros com um buraco desse tamanho dentro, com uma esfera desse tamanho dentro. Porque as faces estão invertidas, então o software ele erra a compreensão daquilo do que é dentro e do que é fora do nosso arquivo. É muito importante sempre se atentar, eu consigo ver essa falha visualmente, a MakerBot Desktop deixa as faces cinzas ou pretas, outros softwares vão também criar alertas semelhantes. Outra coisa referente ao STL é que ele é uma forma de PDF 3D. Uma vez gerado, o arquivo é de muito difícil edição. Claro que existe o Magix, o Mesh Mixer, ferramentas exclusivas para a edição do STL. Mas no geral, o máximo que eu posso fazer é uma operação booleana. Unir ou separar arquivos STLs distintos numa só forma. E última condição, a espessura da parede. Por vezes, se eu desenhei uma peça usando superfícies, se eu gerei um sólido que ficou mal fechado, um volume mal fechado, a impressora não consegue imprimir. Ela vai cometer um de dois erros. Aqui na esquerda, na parte inferior, nós temos um túnel, que na verdade virou um pacotinho de pão, né? Parece aqueles pão de forma, só que sem cortar as fatias, porque não há o buraco para o carrinho passar. Alguém gerou o software e ele foi, na hora da conversão, escolheu a altura errada do nível da árvore e o arquivo veio sem o furo, igual eu cometi ali no CATIA. No arquivo do meio nós temos um problema ainda mais grave, espessuras de parede zero. Eu tenho faces em STL que perfazem o contorno do meu túnel, mas eu não tenho nada dentro. E aí nenhuma impressora do mundo consegue imprimir uma parede de espessura zero. Ela só existe num plano. Se eu olhar do ângulo de vista do carrinho, apoiado bem no meio do eixo que está aquela parede, eu vou ver nada. O melhor túnel, claro, com certeza é aquele que o meu mouse está apoiado em cima, a imagem da nossa direita, um pouco mais elevada no PowerPoint. Isso é um pouco do que eu gostaria de falar sobre arquivos STL.